Vamos então à mensagem da palavra de Deus, que nesta hora tem como título uma pergunta: e o amor? E o nosso texto base para esta mensagem é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E agora, a parte A do verso 8, para concluir essa leitura: o amor nunca falha. Prezados ouvintes, temos lido a primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 8, na sua parte A. Hoje é muito importante pararmos e analisarmos sobre o amor. Quando percebemos uma crise no relacionamento conjugal, uma crise na família, uma crise de relacionamentos, nos vale a pergunta: e o amor? Onde está o amor? A palavra de Deus está aqui nesse texto nos mostrando a necessidade do amor. O apóstolo Paulo, é claro que quando escreveu essas palavras, inicialmente a igreja de Corinto visava resolver problemas que aconteciam naquela igreja. E ele mostra então a excelência do amor, com várias características e aspectos, para que os membros da igreja de Corinto possam entender que o amor é mais importante e que o amor é o facilitador para qualquer relacionamento. Na igreja de Corinto haviam até dissensões, disputas, haviam grupos que estavam ali formados e estavam dividindo a igreja do Senhor. Alguns diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Pedro. Outros diziam: eu sou de Paulo. E agora um quarto e o pior grupo: eu sou de Cristo. Ou seja, Cristo não está mais visível. Então agora eles se intitulavam como sendo do grupo de Cristo. Então Paulo escreve sobre o amor, trazendo orientação, trazendo aos membros de Corinto a necessidade de amarem e viverem assim em comunhão. Mas é claro que a palavra de Deus, na sua multiforme graça, ela transmite lições importantíssimas para a nossa vida, a qual podemos fazer a aplicação pessoal. Temos então, no grego antigo,
algumas palavras que explicavam o amor. A primeira é a palavra eros, que se refere ao amor sexual, ao amor que deve existir entre cônjuges, dentro dos sagrados laços do matrimônio. Sim, um cônjuge por outro cônjuge deve-se ter este amor, o amor do relacionamento íntimo, o amor do relacionamento sexual. Uma outra palavra no grego antigo é a palavra filéu. Essa palavra caracterizava o amor familiar, do marido pela esposa, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, por todos os membros de uma mesma família. É o amor caracterizado como o filéu, o amor familiar. E o terceiro e mais importante que podemos citar nesta hora é o amor ágape. Se refere ao amor profundo e mais sublime de todos. Este amor é revelado por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o homem foi formado no Jardim do Éden, ele recebeu a capacidade deste amor com a característica de eros e também este amor com a característica de filéu. Mas depois que o pecado entrou no mundo e tudo então foi transtornado, hoje, através da pessoa do Senhor Jesus, Deus nos revela o amor ágape, um amor profundo e um amor mais sublime de todos os outros que podemos conhecer. João 3,16, porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E temos também Romanos 5,8, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prezados ouvintes, se o casamento for alicerçado no amor de Deus, é claro que ele sobreviverá às tempestades, aos desencontros, às desavenças, e o casal poderá declarar, como dissemos no último texto lido, o amor nunca acaba, o amor nunca falha. Então, a família precisa aprender sobre este amor. Precisa haver esforço de cada membro da família. Precisa haver a orientação do Espírito do Senhor. E precisa haver conhecimento bíblico. Todos precisam aprender a amar. No texto que temos lido em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo listou 15 características do amor. E é claro que vamos então trazer uma meditação, trazer uma reflexão sobre algumas dessas características, porque pelo tempo não é possível abordar as 15 características. A primeira que nós notamos aqui, o apóstolo dizendo que o amor, ele é sofredor. Em algumas traduções da Bíblia Sagrada já aparece a palavra paciente. O amor é paciente. Então, no texto que temos lido, o seu sentido é de paciência. Significa tolerância, significa suportar provocações sem perder o ânimo. É aquela dificuldade que a pessoa tem em se zangar. É a dificuldade que a pessoa tem em se irar.
E como nós temos falado sobre o amor de Deus como fundamento do casamento, da família, nós vamos ver o exemplo do próprio Deus através deste amor paciente. Êxodo capítulo 34, verso 6, disse assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Então Moisés declara diante da manifestação do Senhor Deus que ele era misericordioso, era piedoso, ele era tardio em irar-se e também grande, mas grande em beneficência e verdade. Então está aí, prezado ouvinte, uma característica do amor, paciência. O amor é paciente, ele consegue suportar provocações sem perder o seu ânimo de amar. Segunda característica aqui, citada pelo apóstolo Paulo, diz que o amor é benigno, ou seja, é um amor disposto a fazer o bem. E nós temos então em Isaías 54, verso 8, o exemplo do nosso Deus, do amor do nosso Deus, que devemos copiar, que devemos seguir. O amor é benigno, é responder generosamente às necessidades do outro. Então diz o texto de Isaías 54, verso 8. Em grande ira escondi a face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então o nosso Deus, com benignidade eterna, ele se compadecerá de ti, se compadecerá de nós. Então, uma característica do amor é que o amor é benigno, ele é disposto a fazer o bem, ele é disposto a atender generosamente a necessidade do outro. Agora o apóstolo fala do que o amor não é. A terceira característica do texto, o apóstolo está dizendo que o amor não é invejoso, ou seja, a pessoa consegue se alegrar quando o outro é honrado, quando o outro é exaltado em seus talentos, na sua capacidade. E isso não gera insegurança ou desconforto, ou se sentir diminuído. Então, prezado ouvinte, o amor não é invejoso. Isso é importante no casamento, é importante na família. Os cônjuges são diferentes, possuem formações diferentes, possuem características diferentes. Um muitas vezes tem aptidões, muitas vezes se destaca com sua fala, com seu trabalho, com o seu agir, e isso deve ser bem compreendido dentro do relacionamento familiar. A esposa deve apoiar o esposo, mas o esposo precisa apoiar a sua esposa também. A esposa não deve se sentir tolhida naquilo que Deus deu a ela, na sua capacidade, nos seus dons naturais para fazer a obra do Senhor. Como é importante, nós reparamos que muitas vezes o homem exige muito para si a atenção no casamento e a mulher fica ali se anulando, podendo até mesmo cooperar na obra do Senhor, produzir frutos no reino de Deus, mas se sente tolhida no seu ânimo, na sua disposição em fazer a obra do Senhor. Então, o amor, ele não é
invejoso. Pelo contrário, o membro da família se alegra quando o outro está se destacando, está sendo útil, está sendo uma bênção, está mostrando os seus talentos, os dons que Deus lhe conferiu. Em quarto lugar, o apóstolo também fala o que não é o amor. Ele diz que o amor, ele não trata com leviandade, ou seja, não se precipita em falar ou agir. Tem consideração pelo outro. Esse amor, ele é sério, ele é prudente, ele é sensato, ele não pode ser leviano, ele não pode se precipitar com as palavras, ele não pode falar daquilo que não sabe, daquilo que não viu, daquilo que não tem domínio sobre o assunto. Assim é agir com leviandade. E o apóstolo diz, o amor não trata com leviandade. Muito cuidado, nós daremos conta de todas as nossas palavras. Tome cuidado com o que fala, não se precipite a fazer julgamentos, não se precipite a tecer comentários que são desairosos, comentários que são desestimulantes. Cuidado, cuidado, ponha um freio na boca e não permita para que o seu amor não seja um amor leviano, um amor que não tem consideração pelo outro, mas ame com seriedade, com prudência, com sensatez. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo afirma no texto lido que o amor não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha de si mesmo, reconhece que tudo o que é ou que possui é dom de Deus e também é conquistado, tudo é conquistado também com a participação do seu cônjuge. É claro, inclusive o próprio cônjuge é uma dádiva de Deus, é uma bênção que Deus nos deu. É muito importante no casamento haver esse respeito, essa questão de se ensoberbecer, é a pessoa trazer para si o mérito, trazer para si a glória em detrimento ao seu cônjuge, aos outros membros da família. O amor, ele não se ensoberbece, mas ele reconhece que tudo que temos, que tudo que somos é permissão, é dádiva do nosso Deus, inclusive o nosso cônjuge. Ele é uma bênção, ele é uma dádiva de Deus para nós. Em sexto lugar, o apóstolo também fala que o amor não se porta com indecência, ou seja, não pratica atos impróprios, indecentes, indelicados, grosseiros. O amor, ele não é sarcástico e também não faz críticas destrutivas. Muito cuidado, prezado ouvinte, você é membro de uma família, pode ser casado, pode ser solteiro, pode já ser um pai, como pode ainda ser um filho. Você é membro de uma família. O amor não se porta com indecência. Cuidado, preserve a sua casa, preserve a sua família. Cuidado com atos impróprios, indelicados, grosseiros. Aquilo que pertence a você e a sua família não devem ser compartilhados para pessoas que estão fora. Isto é errado, isto é indecente. Há coisas que só pertencem à família, só pertencem ao casal, só pertencem aos membros da família que ali estão. Muito cuidado, o amor, disse o apóstolo, não se porta com indecência.
E para terminar, o apóstolo afirma no verso 8, na parte A, que o amor nunca falha. E o tema da nossa mensagem foi uma pergunta: e o amor? Quando nós ouvimos hoje muitos casais falarem que o amor acabou, olha, o amor acabou, chegou ao fim, olha, durou alguns anos, depois terminou. Olha, eu não suporto mais nem olhar no rosto do fulano, da fulana, do beltrano. Olha, eu não suporto mais estar no mesmo ambiente. Muito cuidado. O apóstolo afirma: o amor, ele nunca falha. O amor, ele nunca acaba. É uma força poderosa que Deus nos deu para podermos viver e também nos relacionar. Como é bom amar. É muito melhor do que odiar. O que ama tem alegria, tem prazer, tem contentamento em seu coração. O que ama proporciona um ambiente saudável, um ambiente em que outros também venham se sentir bem por causa do seu amor. Ame, prezado ouvinte, ame, não abra mão do amor, mas ame e com certeza Deus nos capacitará para este amor. Como eu tenho dito, o amor de Deus nos foi comunicado, nos foi revelado na pessoa do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos ajuda a transmitir este amor a todos que estão ao nosso redor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos amar. E o Senhor tem nos ensinado sobre o amor altruísta, Senhor, o amor que prioriza o outro em primeiro lugar e depois a nós mesmos. O amor, como dito em Tua palavra, em que o Senhor ofereceu seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Senhor, agradecemos pelo muito amor com que nos amaste e pedimos que nos ajude a amar também, a ter a nossa família cercada por este amor, para que o Teu Evangelho flua, Teu Evangelho tenha livre acesso aos corações, porque com certeza o Evangelho pregado com amor terá maior efeito, maior resultado do que o Evangelho pregado com ódio. Senhor, pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.